Na vasta extensão da eternidade, há reinos além de nossa compreensão mortal. Imagine, se puder, 3 homens que se encontraram diante do limiar do divino. Entre eles, João, uma alma comum, trazia consigo uma curiosidade insaciável sobre o refúgio celestial conhecido como o paraíso. A mera ideia de espiar dentro da sala do trono de Deus titilava seus sentidos, acendendo uma chama de desejo interior. Mal sabia ele que seu anseio seria concedido, e o que estava prestes a testemunhar seria tecido na tapeçaria da eternidade. A narrativa desenrola-se nas páginas do Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 3. Aqui, os olhos de João são atraídos por uma porta radiante aberta nos céus, um convite para transcender as limitações da percepção humana e adentrar o reino do divino. Uma voz ressoa, reminiscente de uma trombeta de guerra retumbante, chamando João com as palavras: "Sobe até aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer após essas coisas." E com esse chamado, João é instantaneamente transportado para um reino além do tempo e do espaço. Conforme a vista celestial se desdobra diante dos olhos de João, ele se depara com um espetáculo de magnificência indescritível. Um trono, majestoso e impressionante, ergue-se como o centro da expansão celestial. Sentada sobre este trono está uma presença, emanando um brilho semelhante ao do jaspe e a tonalidade profunda do sárdio. Um arco-íris iridescente envolve o trono, assemelhando-se às cores vibrantes de uma esmeralda. Este é o coração da visão de João, um trono que não apenas captura seu olhar, mas também a essência da soberania divina. Cada aspecto deste quadro celestial orbita em torno do trono ocupado. É um ponto focal que comanda a atenção, encapsulando a própria essência do encontro divino. Neste momento transcendente, os olhos de João são atraídos para aquele que ocupa o trono, uma ressonante declaração de autoridade, uma proclamação de reinado divino. A figura assentada sobre o trono não é uma presença ambígua, mas uma encarnação resoluta de poder e julgamento. Os sentidos de João são ainda mais titilados por emanações radiantes, uma sinfonia de luz reluzente. As tonalidades do jaspe branco e do sárdio flamejante se manifestam diante de seus olhos, criando uma dança etérea de cores que parecem ligar os reinos celestiais e terrenos. Ao redor do trono, 24 anciãos estão assentados, adornados com vestes de branco imaculado. Sobre suas cabeças repousam coroas de ouro como símbolos de sua conexão divina. Do trono, energia celestial irrompe, relâmpagos e trovões, vozes que ecoam pela expansão celestial. 7 lâmpadas de fogo ardem intensamente, representando os 7 Espíritos de Deus, e na presença do trono, um mar de vidro cintila como cristal, um lembrete da pureza e clareza que envolvem o divino. Neste momento etéreo, as palavras de João nos transportam para uma realidade além da nossa, uma realidade que transcende tempo e espaço. A visão dentro de Apocalipse 4 abre uma janela para a majestade do céu, uma experiência que vai além das palavras e nos convida a vislumbrar o divino pelos olhos do observador. Enquanto continuamos nossa jornada por essa narrativa em desenvolvimento, lembremos do significado profundo do trono ocupado, um símbolo de soberania divina, um farol de esperança e um testemunho da conexão eterna entre o mortal e o celestial. No meio do trono e ao redor dele havia 4 criaturas cheias de olhos à frente e atrás. Leem-se relatos de que ao redor do trono havia 24 tronos, e antes dos anciãos chamou a atenção de João. Ele notou os 24 tronos, nos quais estavam assentados os 24 anciãos. Qual é o papel desses 24 anciãos? Há um debate entre os comentaristas sobre se eles são seres humanos glorificados ou criaturas angelicais. Sem dúvida, o povo de Deus parece ser representado pelos anciãos quando todas as coisas são consideradas. Sinais impressionantes e temerosos rodeiam o trono de Deus. Relata-se que do trono surgem relâmpagos, trovões e vozes, lembrando a presença temível de Deus no Monte Sinai. Isso transmite o espanto associado ao trono de Deus. A primeira criatura parecia um leão, a segunda como um bezerro,
A terceira tinha um rosto como o de um homem, e a quarta criatura era como uma águia voando. Cada uma dessas 4 criaturas tinha 6 asas e estava cheia de olhos por dentro. E elas não descansavam, adorando incessantemente e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Identificar as 4 criaturas viventes é desafiador. O que sabemos com certeza é que são seres criados, pois adoram a Deus. Parecem ser uma fusão entre os querubins de Ezequiel 10 e os serafins de Isaías 6. O versículo 7 retrata os querubins, enquanto o versículo 8 descreve os serafins. Os querubins parecem estar associados ao julgamento ardente, enquanto os serafins estão ligados à purificação ardente. Essas criaturas nunca cessam de cantar sobre a santidade e a eternidade de Deus. A palavra santo aparece 9 vezes em muitos manuscritos. Sempre que as criaturas viventes adoram o Eterno que está no trono, os 24 anciãos se prostram, adoram o Deus Eterno e lançam suas coroas diante do trono. O ciclo de adoração e reverência ecoa pela eternidade, onde criaturas e anciãos unem suas vozes em um eterno cântico de adoração, proclamando a santidade do Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. A sala do trono ressoa com a majestade e a glória do Criador, enquanto todas as criaturas curvam-se diante dele em humilde reverência e louvor. Os 24 anciãos se prostram diante dele, sabendo que os anjos que adoram a Deus devem inspirar nossa adoração também. Por que deveríamos ser menos agradecidos ou louváveis a ele? Será que cantamos tanto quanto os pássaros? Será que reconhecemos que tu criaste todas as coisas e que por tua vontade elas existem e foram criadas? Como resultado do poder criativo e da glória de Deus, os 24 anciãos o adoram. O fato de Deus ser o Criador lhe confere todos os direitos e todas as reivindicações sobre tudo, assim como um oleiro tem todos os direitos e reivindicações sobre o barro. Romanos capítulo 9, versículo 21. O oleiro não tem poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. Deus, como Criador, tem todo o direito e reivindicação sobre tudo, inclusive sobre nós, sua criação. Ele molda, orienta e direciona de acordo com sua vontade, e assim como o oleiro, ele merece todo louvor e adoração. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A adoração dos 24 anciãos reconhece que o Senhor é digno de glória, honra e poder, pois ele criou todas as coisas, e pela sua vontade elas existem. Esta visão nos prepara para o que está por vir. Deus é visto como o governante supremo do universo, sentado no trono da sua glória, cercado por criaturas que o adoram e prestes a enviar julgamento sobre a terra. A imagem do trono de Deus aparece diversas vezes neste capítulo. O trono é mencionado 12 vezes, sem contar os 24 tronos também citados 12 vezes. Falamos sobre o trono e sobre aquele que está assentado nele. O foco está no trono de Deus. No versículo 2, vemos que o trono foi estabelecido no céu e que alguém está sentado nele. Esta é uma declaração respeitosa, não nomeando quem se assenta no trono, pois é o Deus Todo-Poderoso que está no trono. Cores vibrantes são usadas para descrever a sala do trono e aquele que está assentado nele. Não apenas há um arco-íris ao redor do trono, mas também 24 tronos com 24 anciãos vestidos de branco e coroados com coroas de ouro em suas cabeças. Os 24 anciãos nos deixam curiosos sobre quem são e o que representam. Relâmpagos, trovões e sons estrondosos emanam do trono. O trono e a pessoa que nele está assentada são retratados como muito ativos. O Senhor não está cochilando no trono. Há movimento. O leitor está sendo preparado para o derramamento da ira de Deus. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, observamos que os relâmpagos, trovões e sons de trovões que simbolizam o julgamento provêm do trono de Deus.
à medida que ele emite seus juízos. Essa linguagem também nos remete ao trovão e aos relâmpagos que ocorreram no Monte Sinai quando Deus o visitou. No entanto, João não é o único homem na palavra de Deus a testemunhar isso. Testemunha número 2. Ezequiel e a sala do trono no Antigo Testamento. Ezequiel documenta uma cena semelhante do trono. A profecia de Ezequiel não é um conto de fadas de outro tempo e lugar. Ele foi um homem real que viveu em um lugar real e em um dia real, tendo visões notáveis de Deus. O ministério profético de Ezequiel começou quando Judá ainda era um reino independente. A palavra de Deus não apenas veio a Ezequiel, o sacerdote, mas veio de uma maneira notável. O nome Ezequiel significa tanto a força de Deus quanto fortalecido por Deus. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 a 10. Enquanto eu olhava, uma ventania se aproximou do norte, uma grande nuvem com um fogo ardente e resplendente ao redor dela, e no centro algo que parecia metal brilhante, no coração do fogo. No centro dela havia figuras semelhantes a seres vivos. Eles tinham aparência humana. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, e as solas de seus pés eram como as de um bezerro, brilhando como bronze polido. Sob suas asas, nas 4 laterais, tinham mãos humanas. Quanto à aparência de seus rostos, cada um tinha o rosto de um homem olhando para a frente, o rosto de um leão à direita, o rosto de um boi à esquerda. Por baixo das asas, nas 4 laterais, eles tinham mãos humanas. Todos os 4 tinham rostos e as asas tocavam as de outro. Cada um deles ia em frente. Para onde o Espírito os conduzia, eles iam, sem virar o rosto enquanto se moviam. Quanto à aparência de seus rostos, tinham a face de homem. À direita, todos os 4 tinham face de leão. À esquerda, todos os 4 tinham face de boi. À esquerda, todos os 4 tinham face de águia. No verso das mãos de cada uma delas, havia também uma roda, mas as rodas eram chamadas roda dentro de roda. Essas criaturas representam as atribuições de Deus vistas na criação, sua majestade, poder, rapidez e sabedoria. O Senhor da Glória estava sentado sobre um trono acima do firmamento, e ao lado de cada uma das criaturas viventes havia uma roda, ou melhor, uma roda dentro de outra. Essa visão da glória de Deus precedeu o chamado de Ezequiel para o ministério profético.